falar, dizer e fazer. Jesus Cristo esteve entre nós no Verbo que se fez carne a falar, dizer e fazer. Não parece de suma importância fazer diferença entre estas três palavras ou formas de comunicação, mas temos refletido que aquele que fala, falou do que leu, do que viu, ouviu e transbordou o seu coração. Aquele que diz, estabelece, marca, assina, declara, sentencia, testemunha, testifica, escreve e registra. E aquele que faz, gera, constrói, torna visível e audível, marca, edifica, realiza e vive o que foi falado e dito. A minha palavra os julgará naquele dia. Jesus Cristo é a imagem e semelhança do Pai no céu e na terra. E se havendo em unidade de espírito, na qual declarou que ele está no Pai e o Pai nele, falou assim como o Pai disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. E sabemos que a sua palavra é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, assim como o Pai fez o Emanuel, palavra que saiu da boca de Deus, desde quando o Pai disse: haja luz. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, tem também o poder de, ordenando a palavra que sair da sua boca, fazer o que bem lhe aprazer e não voltar para ele vazia. Por isto disse: são elas que de mim testificam. A palavra que vos tenho pregado, essa vos há de julgar no último dia. Porque não quereis vir a mim para terdes vida. Isaías 55. Falando sobre o Pai, Jesus Cristo declarou: ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, porque o seu mandamento é a vida eterna. Ele me deu vida eterna sobre o que eu hei de falar, e falo como o Pai me tem dito. Logo, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus Cristo é, simultaneamente, palavra, verbo, mandamento, lei, preceito, testemunho e juízo. Salmos 119. Fazendo diferença entre falar e dizer, entendemos que as coisas que os homens ainda não podiam receber, por causa dos seus limites ou da grandeza das palavras ditas por Deus, somente podiam entender porque foram de cumprimento imediato. Ao pronunciar, eu vos falo como ele me tem dito, como o Pai me tem dito, significa, ele diz para mim e eu falo para vocês, porque não suportais o dizer, mas sim o falar. O que eu vos digo ainda não podeis suportar agora, entenderás depois. Ainda não podeis compreender agora. Foi por causa desta fala de alcance humano que ele disse: basta. Foi por causa do poder do dizer e do poder do disse que ele falou: Lázaro dorme, eu vou despertá-lo do sono. Mas depois disse: Lázaro está morto. E Lázaro, sai para fora. Quando Felipe disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta,
Ele só estava ouvindo de Jesus a linguagem e a fala. Não percebia Jesus Cristo falando, dizendo e fazendo. Mostrar o Pai era para Felipe como se Jesus dissesse: haja luz. E Jesus Cristo se ouve em luz dizendo: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Falou, disse e fez. Há diferença entre cultura, conhecimento, espírito e vida. Quando se diz Deus ocultou dos sábios, é o mesmo que Deus poupou os sábios de saberem que estavam crucificando um inocente, cuidando de estar fazendo um serviço a Deus. O Pai está em mim é uma expressão que significa: o que eu faço e falo é o que Ele me diz. Sou por Ele a verdade do Pai que fala, dizendo e fazendo. Jesus Cristo, mesmo sendo onisciente e conhecedor de todo o poderio cultural da humanidade presente nos seus dias e futuros, preferiu passar e ensinar aos verdadeiros adoradores espírito e vida. Vezes é o que mais falta ao homem ilhado de diplomas e títulos. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ir por nós. Somos nós indo juntos. Porque o mais autêntico substituto leva consigo todas as virtudes do que substitui e o imita. Lhe cumpre os mínimos detalhes por sua ordem, e lhe será idem, irmão, eco e espelho. Assim, as qualidades daquele que há de ir por nós serão tão nossas que seremos nós juntos. Como ficou dito e escrito: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor disse: Senhor, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. Fazendo diferença entre falar e dizer, se tu quiseres, é o mesmo que se tu disseres, pode tornar-me, e falar uma palavra que não voltará vazia. Jesus Cristo imediatamente disse e falou: quero ser limpo. O que estaria entre o querer e o efetuar de Deus que aquele homem conseguiu remover pela fé, que declarou pequena: crê em Deus. Aquele homem confessava a sua incredulidade pessoal por causa da sua pouca fé, mas cria no poder de querer de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus Cristo manifestou a sua fé, mesmo desconhecida, perguntando: crês tu que eu possa fazer isto? Disse o homem: creio, mas ajuda a minha incredulidade. Era necessário falar e dizer para não anular a individualidade e poder de escolha do homem, porque o princípio de sua vida é a fé. O justo viverá da fé. Na verdade, o amor chamado Deus não depende da minha fé para que faça tudo por mim. Mas daí vem o temor e o tremor que ajuda na operação da salvação, onde Deus opera no querer e no efetuar, segundo a sua boa vontade. O que nos dá uma base bíblica
é que, quando Deus quer fazer o que quiser com o que é seu, Ele o faz por soberania, sem a consulta, permissão ou consentimento do homem. Tampouco se condicionará à fé que o homem tiver ou não. Deus opera no querer e no efetuar e ponto. Mas quando é o homem que quer, porque está escrito: sem mim nada podeis fazer, e o justo viverá da fé, o Senhor sempre responderá: seja conforme a vossa fé, como tu creste te seja feito. Crede em Deus, crede também em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, a fé não manda em Deus, nem anula a vontade dele. O que nos convida a pedir, buscar e bater é a verdade de que nós somos cartas abertas de Deus escritas ao mundo, para que leiam em nós que Deus existe. Daí, preceitos, mandamentos, testemunhos, lei, ordenações e castigos. Mas o cuidado e zelo de Deus por nós são tão absolutos que não precisaríamos pedir, nem bater, nem buscar. Isto são atitudes e necessidades dos gentios, sem Deus no mundo e sem fé. Mas não temos ainda a fé que confia totalmente nos cuidados de Deus. Temos uma fé pequenininha, menor que um grão, e somente acreditamos em Deus depois do bater, pedir e buscar. As Escrituras Sagradas, no entanto, nos acodem dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor e nos seus caminhos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus tem o amor que excede ao de muitas mães. Confia nele, e tudo será somente ações de graças. O Senhor vosso Deus e Pai sabe antes. Todo o problema nosso consiste na nossa ansiedade e na nossa pressa, por causa da brevidade da vida na terra. E quando estamos rodeados de necessidades, não entendemos que as necessidades são necessárias. Então, esperamos, oramos, clamamos ou lamentamos sem saber esperar em Deus. Mas a voz que é da fé diz: é tudo porque a boca do Senhor o disse. Não importa entender ou não, ter paz ou carecer dela, Deus é amor, o Senhor é bom. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo. Apocalipse 3:10. Jesus Cristo esteve entre nós no Verbo que se fez carne, a falar, dizer e fazer. Não parece de suma importância fazer diferença entre estas três palavras ou formas de comunicação, mas temos refletido que aquele que fala, falou do que leu, do que viu, ouviu e transbordou o seu coração. Aquele que diz, estabelece, marca, assina, declara, sentencia, testemunha, testifica, escreve e registra. E aquele que faz, gera, constrói, torna visível e audível, marca, edifica, realiza e vive o que foi falado e dito. Falar
dizer e fazer.